Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre algumas opções aqui na América do Sul. Eu separei aqui opções do futebol uruguaio e também do futebol venezuelano, que poderiam ser boas opções, assim como foi a chegada do Wesley Garcia, que ninguém dava muita coisa, né, para um atleta vindo do futebol venezuelano, e hoje é o melhor jogador do Paysandu nessa atual temporada. Eu diria que uma maior surpresa, né, não tem como falar que não foi. E será que seria uma boa alternativa? Será que não? Até trouxe um vídeo aqui de opções para o Paysandu, que até o próprio presidente, né, afirmou e deixou bem claro de que vão chegar 5 reforços nessa metade do ano. E muitos de vocês falaram aqui embaixo, né? Poderia chegar jogadores, por exemplo, do futebol da América do Sul, né? Como no caso do Wesley Garcia, que acabou dando muito certo. Melhor do que trazer um veterano aqui do Brasil. Eu concordo muito, eu já trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre isso. E agora eu quero trazer aqui uma parte 2, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e conto com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos nessa próxima meta no YouTube, que é de 59 mil inscritos até o final desse mês agora de junho. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever. Falta aqui um pouco mais de 900 inscritos no canal, mas se você puder deixar seu like, compartilhar, com toda certeza, né, ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Inclusive, quem comentou aqui no último vídeo, né, sobre essa questão de jogadores envolvendo atletas de outros países, foi inclusive o Fábio Souza, que comentou aqui no último vídeo. Valeu demais, falou, né, para a opção de venezuelano, colombiano. Se você quer ter uma sugestão aqui também de vídeo, de opções de reforços, deixa aqui embaixo que eu sempre leio aqui os comentários. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Wesley Garcia e os números dele lá no futebol venezuelano, porque eu vou citar aqui algumas opções que não é que os caras têm 12 gols marcados nessa atual temporada, até porque eu vou focar em mais jogadores jovens, né? Então, só para você ter uma noção, ano passado pelo Deportivo Táchira da Venezuela, o Wesley Garcia tinha então 30 jogos, 5 gols e uma assistência, com 22 para 23 anos, até porque ele vai fazer 24 no próximo dia 14 de julho, né? Então, 5 gols e uma assistência. Nesse ano, pelo Paysandu, ele tem um desempenho até melhor, né? 8 gols e uma assistência em bem menos jogos, 21 partidas. Com certeza em 30 jogos ele vai ter chegado a 10, 15 gols ou 15 participações em gols tranquilamente. O melhor desempenho dele foi em 2019, que tudo bem, na época ele tinha 18 anos, 36 jogos e 9 gols. Ele começou surgindo lá na base da Portuguesa FC da Venezuela com 16 anos de idade, né? Primeiro ano dele, 23 jogos e 5 gols. É bem comum ver jogadores bem jovens lá do futebol venezuelano com participações já nas equipes de base, né? E surgindo no profissional muito cedo. Engraçado que ele já foi convocado para a seleção venezuelana, mas ele não tem nenhuma partida, né? Que me surpreende bastante. Passou inclusive em outros mercados, por exemplo, no futebol chileno, que foi um desafio a mais para ele, mas não conseguiu ir bem em 2020. Tudo bem, né? Teve pandemia e tudo mais, então deve ter sido complicada essa questão. Pelo Santiago Wanderers, 11 partidas e nenhum gol. E aí volta para o Deportivo Táchira e uma outra equipe lá da Colômbia, ou do Equador, sempre com uma média de 5 gols. O ano que ele mais marcou gols foi em 2019, com 9, e nesse ano já tem 8. Certamente vai bater essa meta. Então, assim, eu acho interessante ter como base esses números, para você não olhar e pensar, nossa, mas o cara tem 5 gols no ano, será que é uma boa? O Wesley Garcia, dependendo do ano, tinha muito menos. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Esportiva VIP, nova patrocinadora aqui do canal, onde você pode começar a apostar a partir de R$1 e, lembrando, né, 100% de bônus em até R$600. Eu quero mostrar aqui esse próximo jogo do Paysandu contra o Sport. Dependendo, você pode estar assistindo esse vídeo, já passou esse compromisso, mas ainda tem essa opção aqui, ó, vitória do Paysandu fora, pagando 5,60. Você pode apostar aqui, por exemplo, R$30, caso o Paysandu vencer, voltaria a 168. Ou, por exemplo, Gustavo, tem a opção de apostar R$1. Tem aqui, ó, R$1 vou colocar nesse jogo. Se o Paysandu vencer, voltaria 5,60, né? R$5,60 nesse compromisso. Tem várias outras opções também, ó, da Série A, nos próximos aqui, ó, por exemplo, semana que vem, ó, dia 13, Palmeiras e Vasco, 2 jogos que eu acho muito interessante. O Flamengo vencendo o Grêmio em casa e o Palmeiras vencendo o Vasco também em casa. Uma cotação de 2,16. Eu já fiz uma aposta aqui também, ó, nesse jogo, justamente mostrando nessa possibilidade desses compromissos, né? Flamengo e o Palmeiras vencendo em casa. Se eu não estiver enganado agora, foi esse compromisso aqui, vamos ver. Não, esse aqui são uma múltipla, esse aqui é do Paysandu que eu fiz agora, esse aqui, ó, R$15, o Flamengo venceu o Grêmio e o Palmeiras venceu o Vasco em casa. Voltaria R$33,90 em R$15, cotação de 2,21. Várias outras apostas que eu já fiz aqui na Esportiva. Para você começar então, R$1 aí você já começa e tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, Gustavo, eu quero depositar R$15 só para conhecer, só para brincar aqui mesmo. Já vai ter 30, já vai ter um saldo ali bem mais interessante. Então o link da Esportiva está aqui embaixo para vocês.
Bom, então vamos lá. Primeiro jogador que eu quero começar falando aqui nesse vídeo é uma opção também para as beiradas, tá? Até porque o Paysandu, na minha opinião, vai buscar mais um ponta no mercado. E esse aqui é um jogador que jogou, inclusive, junto com o Wesley Garcia, que é o Brian Castilho, mesma idade do jogador, tem 23 anos de idade. Nesse ano, 11 partidas e 1 gol. Na temporada passada 18 jogos e 3 gols marcados, que tem sido, né, esse desempenho dele médio pelo Deportivo Lara, que é um time que já chegou a jogar na Venezuela Libertadores, né? Eu lembro, jogou contra o Corinthians e tudo mais. Sempre uma média de 25 jogos, 3 gols. Lá na Venezuela tem muito menos jogos por ano, tá? Uma média de 30, 35. Se você for até a final das competições e estiver em Libertadores, não chega a 40 jogos. Então, essa média de 23, 25 jogos é muito dentro da média lá no futebol venezuelano. Tem apenas 23 anos de idade, é destro. Outro quesito dele que eu acho interessante, que ele joga como ponta direita ou ponta esquerda e tem 1,86 m de altura. A melhor temporada dele foi entre 2022 e 2023, somando então esses 2 anos, foram aí 42 jogos, 6 gols e 5 assistências. Então um desempenho parecido do Wesley Garcia, né? 2023 e 2022, 10 gols e 4 assistências em 57 jogos. O Brian Castilho então tem, nesse período, um pouco mais de 42 jogos, 6 gols e 5 assistências. Então, uma participação ali próxima de cada um dos jogadores, sendo ele um ponta direita do setor, e na época então o Wesley Garcia era o ponta esquerda do Deportivo Táchira em 2023. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Ele que é revelado pelo próprio time, né, do Deportivo Lara, do futebol venezuelano, já passou também pelas categorias de base da seleção venezuelana, como por exemplo convocações para amistosos no time sub-17 e sub-20 e também para um sul-americano em 2017, da sua categoria. Bom, quero começar falando aqui também outra opção lá do próprio futebol, né, do futebol venezuelano também, é uma alternativa que eu já trouxe aqui no canal em outro vídeo similar, se você quiser ver eu vou deixar na tela final, que seria do José Bauza, que é uma opção de centroavante, mas também de ponta direita, então pode fazer as duas funções. Ele é o camisa 10 do Carabobo lá da Venezuela, que jogou a Libertadores também no ano passado. Nesse ano, 18 jogos, 3 gols, caindo mais pelo lado direito, 1,84 m, também é destro. Na temporada passada teve números parecidos, 27 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência. Já jogou em vários times, né, que eu vou deixar aqui para vocês. Futebol ali, por exemplo, da Armênia, passou também no futebol equatoriano, em alguns times lá da segunda divisão do futebol da Venezuela, quando ele surge, e na própria categoria de base do Carabobo FC. Teve um bom desempenho numa equipe chamada Deportivo La Guaira, eu até lembro desse time um pouco, mas em 2018 e 2019, 10 gols em 62 jogos nesse período, e aí então está no Carabobo desde 2022, onde soma 7 gols e um pouco mais de 74 jogos. É um desempenho assim razoável, é um número assim mais baixo, né, se você for comparar aqui no Brasil, é algo que muita gente pensa que tem, né, mas tirando alguns jogadores mais veteranos, é muito difícil você ver jogadores, por exemplo, do futebol venezuelano, da Colômbia, ou por exemplo do futebol até uruguaio, jogadores, por exemplo, de 16, 17 ou até 21 anos, por exemplo, que tenha 15 gols em uma só temporada. Muito, muito, muito raro mesmo de você encontrar. Então, eu diria que é uma alternativa interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa alternativa, se seria uma boa opção ou não. O jogador que é o camisa 10, eu até vi o mapa de movimentação dele na Libertadores, na última edição que ele disputou, dá pra ver que ele joga também como um segundo atacante, ou seja, um meio ofensivo e pelo lado direito. Cai bastante também por esse setor. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre essa alternativa e se valeria a pena ou não, né? Um investimento parecido, por exemplo. Um contrato de produtividade, 6 meses, tendo a opção de ser prorrogado por mais um ano e dependendo dele continuar por mais uma temporada, né? Com a equipe do Paysandu. Deixa sua opinião aqui embaixo, então estou curioso para saber. E para terminar aqui com vocês, tem a última opção nesse vídeo, que é um jogador que foi convocado para a seleção uruguaia. Mas você deve pensar, putz, isso aí é complicado, né, Gustavo? Mas não, é um jogador que está na segunda divisão do futebol uruguaio, vocês devem ter visto, né, desse caso, do Walter Domingues, que eu já trouxe aqui também no canal. Mesma coisa, ele pode jogar de centroavante ou ponta direita nessa temporada, jogando então pela equipe do Soriano, 38 jogos em 38 gols em 19 jogos, ou seja, uma média de 2 gols a cada partida. Muito bom desempenho. Jogou aí o amistoso contra a Costa Rica, onde o Uruguai convocou só jogadores local, né? Então, empate em 0-0 contra a Costa Rica, que é bem fraca nessa seleção, mas ele jogou 10 minutos e até que ok, né? Fez ali alguns bons lances e tudo mais nesse último dia 31 de maio, na última sexta-feira. Jogador que certamente deve ter propostas de alguns times da primeira divisão do futebol uruguaio, que é uma... Cara, o futebol uruguaio revela bons jogadores. Eu até estive lá, né? Quase um mês na temporada passada. No ano passado, e assim, você vê que as estruturas dos times são bem ruins, né? Por exemplo, o Defensor, que revela um monte de jogador, o estágio deles é minúsculo, parece
vamos colocar assim, um ginásio, né, de uma escola, por exemplo, aqui no Brasil, ter uma arquibancada parecida, cara. Pouquíssimo mesmo a estrutura, e são focados justamente em revelar os jogadores. E assim, a segunda divisão do futebol uruguaio, se você pensa que é igual a Série B aqui no Brasil, vixe, parece terceira divisão do campeonato alagoano, por exemplo, acho que seria o mesmo nível, né? Realmente uma situação muito, muito diferente, né? E estranho de entender, porque é um país que economicamente é até melhor do que o Brasil, né? Acho que é muito mais a prioridade mesmo no investimento no futebol, que no Uruguai, nossa, muito, muito precário mesmo. E o Walter Domingues vem se destacando então, ele que tem pouquíssimos registros, tá? Ele começou a jogar mesmo segunda divisão, terceira do futebol uruguaio no ano passado. Jogou aí para uma equipe também chamada Frei Bentos, 6 jogos e 6 gols, e aí nesse ano ainda tem contrato com essa equipe, do Juventude Soriano. E igual eu falei, acho que para o futebol brasileiro pode ser uma boa opção, porque não tem salário gigante também lá no futebol uruguaio, e numa Série B aqui do Brasil certamente daria muita visibilidade para o jogador, que não é que ele foi convocado para o Uruguai, que vai jogar também no Aston Villa, né? Não diria isso. Mas eu acho que é uma opção bem interessante, o cara marcou 38 gols, se o técnico da seleção uruguaia viu essa possibilidade até mesmo de convocá-lo, coisa ruim não é. É óbvio que foi para um amistoso nacional, não foi para competir com o Cavani, com o Suárez, não foi isso. Mas é uma alternativa que eu ficaria de olho. Você concorda comigo? Discorda? Estou curioso para ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos, inclusive da parte 1 desse vídeo, que eu já trouxe aqui um tempo atrás, vão estar aparecendo aqui para vocês. O link da Esportiva VIP também para você começar a partir de R$1 está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!